acontece, mas enfim, o que é importante é que compram produtos fabricados aqui, consomem alimentos produzidos aqui. Então, ele é uma densidade de arrecadação muito maior. E por essa razão, essas pessoas teriam que ter até como instrumento político mesmo, demandar e pleitear melhores serviços públicos, melhores escolas, que possa permitir que seus filhos se equiparam em nível de preparo ou de qualificação para concorrer em exames vestibulares para as universidades públicas, como foi dito aqui, melhores condições de saúde, já que contribuem para a previdência social numa importância muito elevada. O professor falou agora do nível de investimento que é muito pequeno. E o nível que nós contribuímos para a Previdência, por cada trabalhador percentual do seu salário, é muito significativo. Então, tem que haver retorno do serviço público, do poder público para essa classe e para as outras, evidentemente. Mas só uma observação, como a importância do controle da inflação. Que hoje essa classe C pode comprar um carro e pagar de 250 a 300 reais por mês. Coisa que no período da inflação, isso aqui era correção mensal, ou até mais, muito mais, inclusive. Correção mensal, aquele período de correção pelo dólar que muita gente que era diário. Então hoje o cara pode comprar um carro básico, tudo bem, mas pagando só 250, que está nessa classe. Tira um valor médio, está lá os 2.500, 3.000 reais, vamos dizer, já que a faixa de 1 e pouco a 4.800. Quer dizer, aí o cara está comprometendo 10% da sua renda e comprando o seu carrinho. Tanto é que o Brasil saiu de 1 milhão e 100 mil automóveis e chegamos na casa dos 3 milhões de automóveis. E não foi o rico. O rico está renovando anualmente, mas é uma fatia muito pequena. Foi essa classe mesmo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, e aproveitar até que você falou, essa faixa de 1.100 a 4.000, não é não é muita gente, não é uma diferença muito grande de 1.000, não deveria ser quebrado isso em, não sei, classe C1, classe C2, porque consumo, se vai em escola particular, tudo isso é muito diferente de quem ganha 1.500 e quem ganha 4.000. Por isso que você teria o A, daí teria um B, B1, B2, B3, você teria C1, C2, C3, né? E você pode trabalhar nessa perspectiva, você estratifica mais, né? Mas quando você deixa mais dilatado, você pensa, pô, mas de 1.100 a 4.800 tem em média aí 3.000 reais de variância dentro da renda, né? É que o padrão de consumo não vai alterar muito de certa forma, né? Mesmo que ganha de 2.000 ou que ganha 4.000, você não tem necessariamente uma mudança muito radical no nível de consumo, né? Então, o cara vai comprometer uma parcela, 20% da renda, 30% na casa, na parcela de uma casa, na parcela de um carro, ele não compromete mais do que isso, senão ele fica completamente endividado, e se ficando endividado ele trava consumo, né? E é uma classe mais endividada do que a classe D, por exemplo, a classe E? Olha, não necessariamente, né? Segundo alguns grandes varejistas aí, né? Como Casa Bahia, por exemplo, que cresceu muito e divulgou muito a ação deles na classe não essencialmente C, mas na classe D também, ele diz o seguinte, a classe D em particular, se o CPF de uma pessoa da classe D vai para um Serasa, ou ele é queimado no crédito, por exemplo, ele não consegue comprar mais nada. Ele não compra comida, muitas vezes, né? Essa classe, ela não compra necessariamente só carro. A classe D, ela vai comprar comida. Ela vai no mercado, ele vai dar um cheque pré-datado, é crédito. Ele vai usar um cartão de crédito, ele vai usar algum mecanismo para rodar o alimento do mês, a compra do mês, né? Então, se essa classe, ela perde esse princípio de crédito, ele trava o consumo, inclusive, de uniforme escolar para o filho, um tênis para o filho, alimentos, inclusive, né? Então, ela preserva melhor o seu, digamos assim, o seu CPF, o seu potencial de crédito. Ela tende a preservar mais. E como a gente discutiu aqui muito bem, parte dessa classe subiu, ascendeu para a classe C e vem com esse comportamento, né? Ela sabe o quanto é importante o crédito, até porque a escala, você tem uma escala de consumo, né? Você começa consumindo comida e vestuário. Depois, quando você tem um aumento de renda, alguma estabilidade, você começa a consumir móveis. E aí você vai para eletrodoméstico. Hoje a gente está num terceiro degrau, que é carro. Nós não chegamos ainda no quarto degrau, que é casa. A gente ainda vai chegar nesse quarto degrau nos próximos anos. Aí o potencial de consumo, inclusive, vai ser muito mais expressivo, porque a gente vai mexer mais com a construção civil, inclusive, né? Então, é difícil você realmente ficar estratificando tanto. Acho que é muito mais interessante trabalhar com um grupo, com uma fatia de 1.000... Porque a análise fica mais difícil, né? A análise fica mais difícil, aí você perde um pouco o critério também, né? Você fica muito específico, né? Qual que é a diferença de uma pessoa que ganha 2.000 para uma que ganha 3.000? Em termos de potencial de consumo, não há muita diferença. Então, você agrupa. Ok.
quer fazer um comentário? Eu vi que você fez uma... Não, vamos deixar para o próximo bloco, então, o comentário ou não? Não, ele fez uma observação muito ligada à construção civil. Diga-se de passagem, você pode produzir hoje, nessa classe média, na faixa dos seus 60, 70, a 80 mil reais, menos de 100 mil. O que você produzir hoje está vendendo. Eu tenho alguns amigos aí que estão produzindo e não estão dando conta. O problema está na oferta, inclusive. É só dar uma olhadinha que o material de construção foi mais produtivo. E a gente volta à questão do crédito mas daí, porque hoje em dia está mais fácil você... Mas seguramente, aí a Caixa Econômica fazendo festa aí, né? É o PAC habitacional, de certa maneira. E daí, nesse caso, é importante, então, a intervenção do governo. Mas daí o papel do governo é importante, criando linhas de crédito mais facilitadas. Sem dúvida. Aí, em particular, a Caixa Econômica que está financiando isso aí. Então tá bom. Então vamos para o próximo bloco. Nosso debate sobre o crescimento da classe C continua daqui a pouquinho. Marca Paraná faz um rápido intervalo e volta em instantes. O Marca Paraná de hoje está falando sobre o crescimento da classe C no Paraná. Nos 2 primeiros blocos do programa, nós falamos quem são essas pessoas, como vivem, onde gastam ou investem o dinheiro que recebem. Agora eu quero saber se é possível prever para onde vão essas pessoas. Vamos começar com o Jackson. O que vai acontecer com essa classe C? Ela vai se manter nesse índice ou as pessoas vão passar para a classe AB? Subir para a classe B é uma coisa um pouco mais complicada, né? Depende de uma ascensão profissional, né? Pegando o que o professor Judas tinha destacado, o Daniel também, a questão da educação, né? Essa classe, para ela ter uma ascensão, vai depender muito de educação. O Judas destacou, se teve realmente um crescimento quantitativo de ensino superior, e principalmente ensino superior técnico, né, que é muito importante, sem dúvida. Né? Então, mas o superior técnico ele vai focar exatamente nessas pessoas da classe C. São trabalhos mais operacionais, mais rotineiros. Né? Já cursos superiores, você tende a focar mais na área de gestão, etc. A questão é que, qualitativamente, nós não demos esse salto ainda. Né? E que impacto isso tem? Né? É a questão da produtividade. Até a questão do preço, entra de novo o preço. Né? Preço barato e produto de altíssima qualidade é um paradigma mundial hoje. Não é nem uma questão de classe social, é um paradigma mundial. Você tem que ter um preço muito baixo, extremamente competitivo em âmbito mundial e ter um produto de alta qualidade. É isso a tendência mundial. Né? Agora, voltando à questão da classe C, a tendência dos próximos anos, ano que vem a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter um ritmo de crescimento intenso, não necessariamente no Brasil, mas no mundo, segundo dados do FMI, algumas pesquisas que o FMI vem fazendo, o ano de 2010 marca um novo ciclo de crescimento mundial, né? Puxado por algumas economias ainda, né? A China crescendo muito, a Índia crescendo muito, o BRIC, como o professor aqui também mencionou, aí o Brasil tende a participar mais forte, talvez não a Rússia com tanta força, mas o Brasil sim, né? A gente estabelece com o Lula novamente, grosso modo falando, um tripé de crescimento econômico focado no investimento do Estado, né? Focado na multinacional, mas principalmente hoje focado na empresa nacional mais madura. Né? Mas eu acho que a educação ela tende a ser ela vai travar um pouco a ascensão de algumas pessoas, na maioria das pessoas da classe C, para uma classe B. Né? Então a gente tem que qualificar o ensino superior ainda no Brasil para que essas pessoas possam ter uma ascensão. E aí você puxa a D, a E para substituir essas pessoas na classe C. Né? Você teria uma ascensão social aí que a gente está vendo, mas as pessoas estão parando na classe C. A classe A e B, para você subir da C para B, é realmente um degrau muito mais elevado do que de uma classe E, D para C. Né? É mais fácil. A pessoa pode mudar de salário, por exemplo, dentro da C, mas dentro sair da C, mas sair e dar um salto é mais difícil. É mais fácil você sair é mais fácil dar um salto de ser miserável para pobre, isso é muito mais fácil, né? De pobre para uma classe média. É mais fácil, de certa forma. Políticas públicas conseguem fazer isso. Agora, você saltar de uma classe B, né? Perdão, de uma classe C para uma classe B, A, aí não depende só de política pública, depende muito de outros fatores, é muito mais difícil isso acontecer. Mas eu acho que a classe C, ela alcança um padrão de consumo bastante favorável para a população, né? Esse extrato de renda, ele favorece muito essa população que está chegando na classe C, 5 milhões de pessoas, né? A gente estava brincando aqui que é metade de Portugal, metade do estado do Paraná. O Paraná tem 9 milhões de pessoas, mais da metade ascenderam para essa classe. Vocês concordam que para passar para a classe B é muito difícil? Eu acho que aqui, permite então, Daniel, eu sou mais velhinho que você. Eu acho que são duas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, o Brasil parar de ter medo de crescer.
O Brasil, nos últimos anos, está com medo de crescer. Aliás, o mundo fogueteava os 4 primeiros anos do Lula e nós patinamos. Quando a gente estava de 2007 para 2008, na virada do ano, o Brasil estava numa euforia. Agora não vamos crescer. Aí veio ano passado o mundo daquela travada, pimba. Então, primeira coisa, tem que crescer. E é bom deixar claro, o Brasil já cresceu como ninguém quando tinha uma taxa de analfabetismo, envolvia até muito desse pessoal que nós estamos falando, muito maior que hoje. Antes era mais analfabeto o percentual do que hoje. O que demonstra o quê? É possível crescer mesmo com analfabeto. O que não é possível é você melhorar a distribuição de riqueza nesse país. Só educação vai fazer isso. Então, a primeira coisa que o Brasil tem é mudar essa política econômica que nós temos hoje, que está travando tudo. Estamos trabalhando para pagar juros e para pagar imposto. Então, tem que mudar, fazer reformas. O Brasil gastar aquilo que se arrecada, como a gente pede para o filho que tem mesada, gaste só a tua mesada. O Brasil tem que fazer isso, que aí o juro vai cair e vai fazer de maneira sustentada fazer um crescimento. E dando crescimento, dar renda para esse pessoal, não precisa mais fome zero, nada disso. E isso é coisa de médio prazo, que eu acho que é só 2012. Aí o Jackson, talvez não seja tão eufórico 2010 com você. Eu acho que 2010 vai crescer uns 4%, rezando muito para São Judas Tadeu, tudo bem. 2011, esperamos ter algum governo que venha fazer as reformas que esse país tem no primeiro ano, para tirar as pedras do caminho. Para 2012, aí eu vou acreditar que o Brasil vai crescer e tem possibilidade de crescer, e é para crescer acima de 5%. Esse é o primeiro momento. O segundo, aí nós vamos ter que fazer a revolução da educação. O Brasil só será um país decente, vai favorecer principalmente essa classe C, o dia que não tiver na educação básica uma única escola privada. Ainda bem que tem, porque a pública dispensa comentário. Só que o Brasil devia copiar o que o Japão fez há 103 anos atrás, 1906, quando decreta a Revolução Meiji, ao completar 15 anos, 100% dos japonesinhos tem que ter 9 anos de escolaridade, e eu estou falando que vai 7h30 da manhã, às 5 horas da tarde, em tempo integral de excelência, onde o professor lá é valorizado. Já estou falando, não falando de superior, como nós estamos aqui, mas da básica. E o cara tem orgulho de ser. O nosso professor da escola pública da básica tem até vergonha, porque está um carimbo na cabeça dele, ganha muito pouco. Então, duas coisas. Crescimento, o Brasil tem que parar de ter medo de crescer, e a outra aí é médio prazo, fazer a revolução da educação para melhoria, que é o único caminho para ascender de D e E para C e o C para B. Mas para passar de C para B, ele necessariamente tem que ter um curso superior? Não precisa. Não precisa ter uma educação básica realmente decente. Né, que eu estou falando aqui, a fundamental e a média. E aí a média é tecnológica, que o Japão ensinou duas coisas. Sem educação não tinha saída. Lá pelos anos 30 ele percebeu a segunda coisa. Só a educação não resolve. Tem que ser educação tecnológica. Quantas escolas técnicas nós temos no estado do Paraná? Se conta na palma da mão. Nesse dedo da mão. Daniel. Eu acho que a ascensão da classe C para a classe B realmente é muito mais difícil, como o Jackson comentou, do que da B para C, do que da D para do que da E para D. E da D para C. Para C. Eu penso um pouco diferente. Acho que o futuro para as classes que dependem de trabalho e são assalariadas é o investimento em cada pessoa, buscar um investimento na sua autoqualificação, e que as políticas públicas também, como disse o professor Judas, estimulem a educação de qualidade. Porém, esse é um discurso recorrente. Eu, desde criança, desde da infância, que eu ouço essa mesma ladainha. Né? Quando eu estive na faculdade, li várias obras de vários autores dos mais diferentes matizes ideológicos, sempre com essa abordagem. Nós tivemos partidos políticos com candidatos a presidente em várias eleições presidenciais debatendo esse mesmo assunto. E essa é uma questão que nós estamos num momento, no processo histórico do Brasil, que ela é irreversível. Não dá para tirar mais da prioridade da agenda de nenhum governante, de nenhum representante do poder público, seja no legislativo, no executivo, que a educação é uma prioridade, não só a educação básica, como o professor bem falou também, a educação tecnológica, a educação para o trabalho. E aliado a isso, um programa de conscientização da importância e do valor do trabalho. Porque o que nós temos visto com os programas sociais que estimulam as famílias através da frequência escolar, pagando lá o Bolsa Família, o Bolsa Escola,
é um estímulo à vagabundagem, porque as famílias, muitas vezes por falta de oportunidade, principalmente em regiões mais pobres do país, não têm acesso, não têm trabalho, sobrevivem a partir de uma renda obtida porque o filho vai na escola, mas o filho está crescendo vendo o seguinte quadro: eu não preciso trabalhar e aprender alguma coisa quando eu for grande, basta que eu tenha bastante filhos que eu vou ter um melhor